Capítulo 1. Se pudéssemos voltar no tempo, em flashback, até a tarde do dia 11 de julho de 1973 e, de um ponto no espaço, fechassemos poderoso zoom sobre uma área ocre esverdeada, em forma de retângulo, junto à localidade de Saulé-Chartreux, na parte sul do Cinturão Verde de Paris, às margens do riacho Yvette, subafluente do Sena, veríamos apenas o cenário bucólico de uma horta de repolhos. Era início de verão. O dia estava claro, abafado e quente. Diversas pessoas trabalhavam no campo. A 30 metros de um dos vértices do retângulo da horta, a senhora Michelle Jargeau, no interior de sua casa, cuidava de seus afazeres. Terminava de lavar a louça do almoço e indagava-se sobre o que faria no jantar. Numa das casas vizinhas, o carpinteiro Jean-Pierre Menard consertava o telhado de sua casa, que apresentara goteiras na última chuva. Na estrada que separava a casa de Michelle da plantação, Graciete dos Reis, portuguesa, enfermeira noturna do hospital de Longueuil e moradora da vizinhança, guiava seu carro em direção ao supermercado. Na mesma estrada passava, a pé, o aposentado Pierre Xavier, que voltava da venda onde fora comprar cigarros. Ao longe, ouviu-se o silvo das turbinas de um jato, bem mais estridente do que o normal. Xavier pensou que, em algum lugar distante, um avião houvesse rompido a barreira do som. Não deu muita atenção ao fato. Os lavradores que trabalhavam na horta e as pessoas que se encontravam nos arredores também não deram importância ao ruído. Saulé-Chartreux ficava a 5 quilômetros do aeroporto de Orly. Jatos faziam barulho o tempo todo. Isso era inclusive motivo de constantes reclamações dos granjeiros, que achavam o barulho, além de insuportável, prejudicial às criações. Mas, como o ruído aumentou de intensidade, as pessoas começaram a olhar para o céu, procurando o avião que o provocava. Tiveram de assestar a mira mais para baixo, para um ponto um pouco acima da linha do horizonte. O jato vinha do sudoeste. Parecia dirigir-se a Orly, mas voava numa altitude muito inferior à normal. Alguns lavradores não conseguiram evitar uma pontada de preocupação, ao lembrar que, um mês antes, um Tupolev supersônico soviético caíra sobre uma zona residencial, no outro lado da cidade, destruindo casas e matando pessoas no solo. A preocupação transformou-se em susto, quando se viu que o avião trazia atrás de si um rastro de fumaça. E o susto em pavor, quando a aeronave desceu ainda mais, agora voando rasante. Os mais velhos tinham ainda na lembrança o longínquo mês de maio de 1940, quando bombardeiros alemães Stukas, com suas sirenes infernais, mergulhavam sobre as pessoas nas estradas que levavam a Paris. Tal como na época da invasão nazista, alguns correram para um lado, outros, para o outro, voltando-se a todo instante para ver o avião. Este crescia assustadoramente, exibindo sob o ventre as rodas arreganhadas, como uma águia nos instantes finais do bote. Era como se o jato visasse as pessoas no chão. Depois de escapar, aparentemente por milagre, de uma rede de alta tensão e de passar raspando sobre o telhado do carpinteiro Menard, que tomou o maior susto de sua vida, o avião afundou de vez. Menard desequilibrou-se e caiu do telhado. As rodas do jato quase bateram na estrada, onde os passantes se jogaram ao chão. Nos últimos segundos de voo, a aeronave pareceu erguer o nariz. Seus trens principais se chocaram contra a plantação e afundaram no chão fofo, fazendo com que as turbinas também batessem no solo. Como o avião estava cabrado, com o nariz levantado, e ligeiramente adernado para a esquerda, a turbina interna desse lado tocou antes das outras três. Os trens de pouso não resistiram ao impacto e foram arrancados, fazendo com que o avião perdesse um pouco do impulso. Mas sua formidável inércia continuou impelindo-o para a frente, agora arrastando-se sobre os dois reatores internos e sobre o casco. O barulho era infernal. Tinha-se a impressão de que tudo ia explodir. Qual gigantesco arado, o jato continuou rasgando o solo de repolhos, lançando para cima enormes torrões de terra e expelindo um cheiro forte de querosene queimado. Uma das asas atingiu uma árvore, decepando-a. Outras árvores foram sendo ceifadas.
O arrasto em meio aos pés de repolho se deu ao longo de 600 metros, exatamente o comprimento máximo da horta, considerando-se a diagonal de um vértice ao outro do retângulo. Ao final, em vez de atravessar uma vala de irrigação e varar a encruzilhada das estradas, o avião fez um semicírculo e parou, o nariz virado para o lado de onde viera, apontando na direção contrária à de Orly. Se as pessoas que se encontravam nesse cruzamento tivessem tido o sangue frio, e a temeridade, de olhar, em vez de correr, teriam visto que um grande galho de uma macieira, com a qual o avião se chocou antes de se imobilizar, penetrou na cabine de comando, através do radome, compartimento do bico, onde ficam as antenas de radar. Ao longo do percurso, as duas asas haviam se quebrado, uma delas junto à fuselagem, a outra exatamente no meio, mas continuaram presas ao corpo do avião, por cabos de aço, dos comandos, como um pato que houvesse levado um tiro e, estrebuchando no solo, arrastasse as asas antes de morrer. 2 das 4 turbinas também não suportaram o atrito e ficaram pelo meio do caminho, em meio a outros destroços. Se alguns agricultores tiveram um pensamento menor e se preocuparam com a lavoura, devem ter ficado desolados, pois a aeronave destruíra tudo em sua passagem. Havia agora um silêncio assustador, quebrado apenas por estalidos, como os de ferro muito quente. Certos de que uma explosão era questão de tempo, poucos aldeões tiveram coragem de se aproximar do avião. Mas não havia chamas. Apenas fumaça, muita fumaça, que parecia originar-se de um ponto próximo ao leme profundor. Um pouco acima, no leme de direção, era possível ver o nome da empresa, Varig, sob um logotipo em forma de círculo, tendo ao centro uma rosa dos ventos estilizada. Jacques Beljon, que guiava seu carro na estrada e testemunhara o pouso forçado, saltara do automóvel e assistia à cena, estarrecido. Dentro de casa, Michele Jargeau pensou que houvera um choque de caminhões na Autoestrada do Sul, que passava perto dali. Mas uma vizinha entrou correndo porta adentro, gritando que um avião caíra no campo. Michele ligou imediatamente para o corpo de bombeiros. Disse que um avião acabara de cair em sua porta. Na casa ao lado, Christine Orlenier não teve coragem de olhar para fora. Tinha certeza de que ocorrera uma catástrofe igual à do Tupolev e que os vizinhos poderiam estar todos mortos. Lá no campo, sucedeu-se aproximadamente mais um minuto de grande expectativa, no qual nada aconteceu e ninguém ousou se mover. Finalmente uma língua de fogo saiu da parte inferior esquerda da fuselagem e começou a lamber os lados do avião. A agonia dos camponeses, ao ver o jato se incendiar, deu lugar a gritos de alívio quando viram pessoas pulando do avião. Eram tripulantes uniformizados que se jogavam da janela da cabine de comando e das portas dianteiras. Saíram umas 10 pessoas. Caíam na horta e procuravam se afastar para longe. Uma delas era mulher, vestia um uniforme de aeromoça. Alguns agricultores criaram coragem e foram ajudá-los. Beljon abandonara seu carro na estrada e reunira-se a eles. Recuperada do susto, a portuguesa Graciete, que saltara do carro, dirigiu-se para lá, correndo pelos valões abertos pelas rodas e turbinas do avião. Um dos granjeiros estendera no chão um dos tripulantes. Graciete aproximou-se, disse que era enfermeira, e passou a cuidar do homem. Surgiu outro membro da tripulação, rastejando entre os pés de repolho. Não parecia estar ferido, mas chorava muito. Do avião não saíra mais ninguém. E a fumaça negra se transformara em fogo. Ainda brando, bruxuleante, emanando principalmente da cauda. Do lado de fora, as pessoas começaram a gritar, entreolhando-se aterrorizadas. Era possível que o interior estivesse cheio de passageiros. Soaram então sirenes de bombeiros e ambulâncias. As primeiras viaturas chegaram pela autoestrada. Logo vieram outras pela estrada de terra que margeava a horta no sentido leste-oeste. Os bombeiros, de início, concentraram seus esforços nas saídas do jato.
Um deles, que apoiou sua escada de ferro na porta dianteira esquerda, encostada, mas não fechada, galgou os degraus rapidamente, debruçou-se para o interior do avião e, segundos depois, retirou um homem, aparentemente muito queimado, a roupa pegando fogo. O bombeiro apressou-se em arrancar-lhe a camisa. Tentou respiração boca a boca e o ferido se mexeu. Tratava-se de um rapaz alto, muito forte, os cabelos e as roupas impregnados de uma gosma negra, as costas muito queimadas. Enquanto os bombeiros tentavam agir sobre o fogo, que era mais intenso na parte de trás da fuselagem, da parte dianteira foi possível tirar mais 3 homens, todos tripulantes. Infelizmente, as chamas aumentaram e os homens tiveram de retroceder. Logo a parte traseira do avião se transformou numa fornalha. O teto se rompeu. Na região entre a cauda e a asa, as labaredas subiam a 5 metros. A trégua no combate ao fogo não durou muito tempo. Novos carros de bombeiros, muito mais bem equipados, irromperam na plantação. Estendendo uma espessa camada de espuma sobre as asas e a fuselagem, os recém-chegados não tiveram grandes dificuldades para apagar o incêndio. Mas sabiam que era impossível alguém ter sobrevivido no interior do aparelho. Entre os que haviam sido retirados pela primeira turma de socorro, um já estava morto e outro morrera em meio aos pés de repolho. 2, gravemente feridos, foram conduzidos a um helicóptero que acabara de pousar e decolou imediatamente. Os demais sobreviventes foram levados em carros particulares e ambulâncias. Antes de partir, um deles, francês, explicou aos bombeiros que houvera um incêndio na cauda do avião. O fogo se propagara pela cabine de passageiros, forçando o piloto a efetuar o pouso forçado. Mesmo com o incêndio apagado, foi preciso aguardar algum tempo até que a temperatura diminuísse no interior do avião. Só então os bombeiros puderam entrar. Depararam-se com um cenário que lhes revoltou os estômagos. Na parte traseira, não fosse pelos ossos enegrecidos à mostra, dificilmente poderia-se dizer que as postas calcinadas dispostas lado a lado, e amalgamadas às ferragens retorcidas, eram de seres humanos. Na parte central da aeronave, à altura das asas, os cadáveres não estavam tão desfigurados. Percebia-se claramente que se encontravam sentados, com os cintos de segurança afaivelados, a maioria com o busto ereto. Mais para a frente, perto da cabine de comando, os mortos ainda vestiam roupas e sapatos, mostrando que o incêndio quase não atingira aquele setor. A essa altura, o avião encontrava-se cercado de viaturas as mais diversas, bombeiros, ambulâncias, carros de polícia. Policiais afastavam uma multidão de curiosos, que surgira de todos os cantos. Mesmo os bombeiros mais tarimbados tinham de conter ânsias de vômito ao se aproximar do avião, do qual exalava um cheiro nauseabundo de carne queimada. A polícia colhia as primeiras testemunhas. O aposentado Pierre Xavier, que assistira à queda e ao incêndio, fornecia seu nome, endereço e telefone a um gendarme. Eu pensei que um jato houvesse rompido a barreira do som, dizia Xavier ao policial. Então, vi o avião cair. Houve o incêndio e corri para cá. Mas o calor era tão forte que não pude me aproximar. Uma comissária da Air France, que passara pelo local minutos depois da queda, explicava a um bombeiro. O interior do avião, um pouco atrás das asas, estava em chamas. Não era um incêndio violento, e sim uma combustão silenciosa. Havia muita fumaça e a parte traseira do teto se rompeu. O incêndio então progrediu em direção à frente. Eu voo em 707, exatamente iguais a esse, concluiu, talvez para dar mais legitimidade ao seu depoimento. 7 quilômetros a nordeste do local do desastre, no terminal de passageiros de Orly, o francês Gérard Leclerc acabara de saber, no balcão da Varig, que o voo 820, no qual sua mulher Regina embarcara no Rio, na véspera, sofrera um acidente nas imediações do aeroporto. A sensação de Gérard foi a de que o mundo se desmoronava sob seus pés.